Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito feliz. No programa de hoje, nós vamos falar do Cerrado brasileiro, um dos biomas mais importantes para a produção de grãos e carnes do Brasil e de grande importância para a segurança alimentar do planeta. Eu vou conversar com Ricardo Passos, ele é diretor da Cria Fértil, empresa especializada em gestão da reprodução da bovinocultura de corte e leite. E vamos falar como ajustar a fazenda em tempo de vacas magras. Vamos falar do mercado de bioinsumos e também da importância do Oriente Médio para o agronegócio brasileiro. E eu vou conversar com Isabel Cristina Ramos de Oliveira. Ela é estudiosa do comportamento humano e também de estratégias empresariais. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre comunicação. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do Cerrado brasileiro, um dos biomas mais importantes para a produção de grãos e carnes do Brasil, além de grande importância para a segurança alimentar do planeta. Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Cerrado conta com 41% do rebanho nacional e nas duas últimas décadas, as áreas convertidas em pastagens somaram 29 milhões de hectares. Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no mesmo período o Brasil triplicou a quantidade de carne e também de grãos que é exportadas, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. E também estar em evidência no mercado traz implicação para o sistema de produção. Segundo a National Wildlife Federation, que é a NWF aqui no Brasil, o Cerrado é o segundo maior bioma em extensão do Brasil, com uma das maiores biodiversidades do planeta e abriga 8 das 12 bacias hidrográficas nacionais. Atualmente, os consumidores internacionais, investidores, varejistas e instituições financeiras procuram informações sobre a produção de carne na região, porque não querem comprar ou investir em produtos que possuam impacto socioambiental negativo. E dentro desse cenário, diferentes atores da cadeia buscam formas de contribuir para uma produção cada vez mais sustentável, de forma a se manterem competitivos e ampliarem o acesso aos diferentes mercados. E agora eu vou conversar com Ricardo Passos. O Ricardo, ele é o diretor da Cria Fértil. A Cria Fértil é uma empresa especializada em gestão da reprodução da bovinocultura de corte e leite. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre uma fazenda que está aí, vamos dizer, em tempos de vacas magras. O que é que a gente tem que fazer? Ricardo Passos, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado aqui pela sua presença e principalmente para falar de um tema que está, assim, preocupando o pessoal da pecuária de corte. O arroba do boi dá 2 passos para frente, vem um para trás, dá uma escorregada, agora vai, não vai, né? E a turma fica assim meio com o pé atrás, né? Com medo, o que vai acontecer, o que não vai. Toninho, o momento hoje ele está um momento de a gente pensar bem aí como que a gente vai estar trabalhando diante desse cenário, né? A gente está com sérios desafios aí, tanto da ordem da parte de pastagem, custo de insumos, né? Então, acho que agora é um grande momento de divisor de águas para quem realmente está querendo fazer uma cria profissional. Esse é um grande momento para a gente poder dividir, como se diz, os homens dos meninos, né, Toninho? Tem que separar agora de quem quer produzir, fazer a coisa certinha. A gente sabe que tudo aquilo que você vai fazer certo, às vezes demanda mais tempo, demanda mais sabedoria, demanda mais conhecimento. E não tem outro caminho.
nós temos que entender o seguinte, ou você deixa a atividade ou faz ela bem feita. Meia boca já era, né, Ricardo? Não tem saída, né? Exatamente. E o que a gente vê é isso aí, Toninho. Agora, nesse momento, a gente está com esses desafios e eu acredito que é hora da gente sentar e planejar quais são as ações e os investimentos que vão ter que ser feitos e se vai ter dinheiro para fazer investimento, Toninho. Porque o momento agora é da gente focar no produtivo, né? Na estação de monta, no ajuste da carga e lotação da fazenda, né? Então a gente vai ter que estar ajustando algumas fazendas, inclusive que a gente já está selecionando as novilhas que não têm potencial para estar entrando na estação de monta e já colocando esses animais para o descarte. A liquidez é baixa, o preço é baixo, mas é muito mais caro manter elas na fazenda e a gente não ter desempenho no restante do lote, né? E começando a trabalhar forte aí na identificação das vacas de mais baixa produtividade, vai estar tirando do rebanho, Toninho, porque essa vaca realmente ela não vai estar pagando a conta, né? Há algum tempo aí, há um mês, 2 meses atrás, a gente teve fazendo umas contas com o pessoal que entende muito de pecuária e chegou-se num número aí assustador. Uma vaca, quando você coloca o funcionário, remédio, sal mineral, pasto, coloca tudo. Rapaz, uma vaca bate aí quase uns R$1.000 por ano. Toninho, vai bater... Se não for mais. Tem algumas situações que vai bater mais, sabe? E a gente entende que tem vários recursos que a gente tem na fazenda que a gente tem que utilizar eles melhores. Por exemplo, manejo de pastagem, Toninho, é um negócio fundamental a gente fazer um bom manejo de pastagem. Conhecer quais são o comportamento da gramínea, como que a gente pode estar trabalhando, sabe? A gente vê que tem muitas fazendas ainda que estão perdendo capacidade de suporte das fazendas por não estar fazendo controle, principalmente nos anos mais chuvosos, igual agora, de cigarrinha, sabe? Então você não precisa formar mais pasto, você precisa dar mais condição para o pasto estar produzindo, né? E estabelecer como que você vai entrar na seca no próximo ano, Toninho. Porque seca tem todo ano, né? Seca tem todos os anos. Então, essa estratégia é fundamental. Estabelecer uma estação de monta mais curta, as vacas boas vão emprenhar, Toninho, na estação normal. E a que tiver mais ou menos ruim, para frente, toca para frente. E não é só tocar para frente, Toninho. Nós temos que preparar elas para engordar elas para poder ter liquidez para matar. Tocar para frente nesse sentido. Exatamente. Então, assim, eu acho que agora é a hora da gente pegar, fazer esse ajuste pesado na estação de monta. A gente vai ter que assumir que parte do rebanho, com a condição corporal que está, não vai emprenhar e fazer substituição por animais novos, que vai dar uma carga mais leve na fazenda e vai produzir arroz durante o período da recria, né? Então, eu acredito que essa é uma das coisas que a gente precisa de trabalhar e pensar rápido. E outros fatores também, que às vezes a gente está pensando só na questão, vamos falar assim, da parte assim, de ajuste de carga, mas dentro da reprodução, tem alguns mecanismos e protocolos que você pode fazer de indução de ciclicidade, mesmo em animais que estão em monta, Tony. Você consegue pegar um animal que está em anestro, e o grande problema da vaca magra é que ela não dá cio, Tony. Se ela não dá cio, ela não emprenha. Então, você consegue fazer alguns protocolos de indução, colocar em monta com touro e ter um melhor resultado. Então, eu acredito que são essas ações estratégicas que pode agora, nos anos de vaca magra, tornar a atividade com um melhor resultado. Ô, Ricardo, eu posso estar até errado, mas eu aprendi uma coisa, o seguinte, e nós aqui incentivamos isso durante muito tempo. Você tem que ter uma carga de 3, 4, 5 animais por hectare, o A por hectare. Tá. É interessante. Mas, às vezes, você com 2 animais por hectare, você ganha mais do que se tivesse 3 ou 4, né, Ricardo? Na cria é um exemplo clássico disso, né? Porque quem não tem estratégia de suplementação de volumoso, Toninho, ele não consegue chegar muito mais do que 1,3, 1,5 Não consegue, não. Então, o que acontece? Você tem que ajustar a carga. E o grande problema da carga é na seca. Nas águas você produz bem. Tá, nas águas, não, mas nas águas é um caminhão carregado na descida. Exatamente, mas agora quando chega na seca, que é um caminhão carregado na subida... Na subida, aí a coisa fica patinando feia. Igual um ano igual a esse, que foi uma seca mais difícil, né? Então você tem que estar com esse caminhão mais leve. E o que é esse caminhão mais leve, Toninho? É estar com só a vaca prenha e os animais de recria, de reposição na fazenda. Eu tive uma fazenda semana passada que até hoje não foram descartadas as vacas vazias. Então, assim, as vacas que foram diagnosticadas em maio, Toninho, elas não engordaram para poder abater e matar. Então você fala, não, mas está ruim o negócio da engorda. Então, vamos vender elas magras. O que você não pode deixar uma vaca magra comer o pasto que estaria uma vaca prenha, certo? Para poder parir e vai desmamar um bezerro mais leve. Pois então, uma vaca dessa,
por mais conta que você faça, ela dá no mínimo 60, 70 reais por mês. Se não for mais. É mais do que isso, Toninho. 60, 70 reais hoje por mês é quase que o custo de pastagem que você tem, só de fora manutenção, mão de obra. Olha o prejuízo que dá um animal desse na propriedade. Exatamente. Eu acredito que esse é um ajuste importante para a gente poder começar a pensar agora. Conhecer seu rebanho, identificar quais são os animais de melhor potencial. Talvez alguns animais mais velhos, alguns animais fora do padrão, nem colocar em monta agora, certo? A gente já preparar para tirar esses animais. Se você não tiver condição de pasto, Toninho, você tem que pensar na estratégia, já começar a ver o que você pode fazer. Nem que seja uma correção de calcário, que já melhora um pouco a produtividade, certo? E investir em conhecimento. Manejo de pasto é conhecimento, Toninho. Concordo. Então, eu acredito que a gente precisa de melhorar muito essa condição para que tenha um resultado melhor, sabe? A realidade hoje do Brasil é de ter um volume muito grande de animais ainda que passa fome. Então, se a gente tiver estratégia nutricional para isso, você já consegue melhorar seu resultado. Aí você pode falar para mim, Ricardo, é fácil falar? Não, é fácil falar e não é complicado de fazer. E não é complicado de fazer, Tony. É tomar a decisão, atitude, pular para frente e resolver. Concordo com você. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então vende 4, 5 vacas, 6 vacas, 10 vacas, que vão te dar prejuízo. Passe ela para frente e faça o que tem que ser feito. Pronto. Exatamente. Não é difícil. É exatamente isso. Eu acho que esse que é o momento. Se a gente está com gado magro, quer dizer que a gente está com mais animais do que a capacidade da fazenda nossa suporta. Verdade. Então é o momento de a gente ficar com os melhores, cuidar melhor deles e vai te dar um melhor resultado. Agora, na minha visão, eu acho, só para finalizar, eu acho um absurdo alugar pasto. Rapaz, é um dinheiro que você joga fora e para recuperar é muito difícil, infelizmente. O aluguel de pasto foi investido em correção de solo, em divisão de cerca, distribuição de água dentro da sua fazenda, você vai ter um resultado muito melhor financeiro e a produtividade maior dentro da fazenda. Só isso. É isso aí. Ricardo, mais uma vez, obrigado, muito obrigado mesmo. Vamos continuar com esse tipo de conversa, que uma hora as coisas vão dar certo. Obrigado. Já estão dando certo em muitos locais, Toninho. Valeu. Sei. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de bioinsumos e também da importância do Oriente Médio para o agronegócio brasileiro. E eu vou conversar com Isabel Cristina Ramos de Oliveira, uma pessoa que é estudiosa do comportamento humano e também de estratégias empresariais. E nós vamos falar sobre comunicação. É um minutinho só, nós voltamos já. Todo dia venço uma guerra, sou o leite, a carne e o pão. Os frutos que vêm da terra, o suor que molha o chão. Sou o homem que dia a dia, sem medir dedicação, com ou sem tecnologia, produzo alimentação. Às vezes o que eu faço fica só na região, mas se dou um grande passo, ajudo na exportação. O trabalho é minha vida e faço com o coração. Sou pequeno, médio, grande, do tamanho do meu chão. Sou o produtor rural e desejo a todo o povo a paz de um Feliz Natal e a fartura do ano novo. Feliz Natal e próspero ano novo! Planejaram a viagem por meses, mas não esperaram a tempestade passar. Na pressa para sair de férias, não checaram os freios. Fizeram um passeio para ver a natureza, mas em alta velocidade não viram o animal na pista. Precisava de um período de descanso, mas dormiu quando não devia. Bebeu no recesso para ficar alegre, mas voltou dirigindo e fez muita gente chorar. Motorista, neste período de férias, faça a revisão do seu veículo. Respeite o limite de velocidade das vias, estando atento a chuvas e animais na pista. E se beber, não dirija. Responsabilidade não tira férias. Detran Goiás. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador,
Profissional. Society. Jardim. Gramado. Do início. Pronto. Precisou? É Safra. Ho, ho, ho! O Natal chegou! É tempo de aproveitar a magia das melhores ofertas da Zema. Leve uma máquina lavadora 12 kg Color Mac por 15 parcelinhas de R$ 193,80 no carnê. Notebook Motion Red positivo, apenas R$ 133,30 no carnezinho. Fritadeira Air Fryer Electrolux só R$ 499 à vista. Compre também pelo site. Pra você, por você. Magia de Natal Zema. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar de bioinsumos. Com o aumento da busca por produtos biológicos, projeções teóricas indicam que o mercado de bioinsumos se igualará aos de agroquímicos na década 2040-2050. O desenvolvimento de produtos biológicos, ele contempla a tecnologia sintética e torna o uso de recursos mais eficientes, ao mesmo tempo em que buscam reduzir o impacto negativo no meio ambiente. E tudo isso levou a uma tendência mundial de aumento da utilização desse tipo de produto nos últimos anos, que se tornaram uma ferramenta fundamental para a produção de baixo impacto ambiental, rentável e eficiente. Uma das novidades mais recentes a este respeito é a estratégia Farm to Fork Strategy da União Europeia, onde um dos principais objetivos apresentados pela Comissão Europeia é reduzir pela metade o uso de pesticidas químicos até 2030. Aspectos obrigatórios e vinculativos, como os limites máximos de resíduos químicos, serão mais exigentes e uma série de agroquímicos nitrogenados e fosforados estariam na lista de proibição. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre a importância do Oriente Médio para o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro aumentou em 53,2% as exportações para o Oriente Médio em novembro, em relação ao mesmo mês de 2021. Também as vendas para a África, onde estão alguns países árabes, cresceram 39% em igual comparativo, segundo dados divulgados pelo próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Entre os países que foram os maiores destinos das vendas de produtos agrícolas e pecuários do Brasil no mês passado estão Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Egito ficou em 11º lugar com 268 milhões de dólares, crescimento de 42%. Os sauditas ocuparam a 15ª posição com 216 milhões de dólares, uma alta de 60%. E, por fim, os Emirados Árabes apareceram em 18º no ranking de compradores, com 214 milhões de dólares, aumento de 0,1% nas exportações gerais do agronegócio. Os 5 principais produtos foram complexo soja, participação de 21,7%, carnes, 15,2%, cereais e farinhas, 14,7%, complexo sucro-alcooleiro, 14,5%, produtos florestais, 10,6%. E eles corresponderam por 76,7% do valor total exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio no mês de novembro. E agora eu vou conversar com Isabel Cristina Ramos de Oliveira.
A Isabel é uma pessoa estudiosa do comportamento humano e também estratégias empresariais. E nós vamos falar de um tema que complicadíssimo, porque é através da comunicação que as coisas podem tornar viáveis ou não viáveis. E nós vamos falar justamente sobre comunicação. Isabel Cristina Ramos de Oliveira, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sempre muito bem-vinda para falar de um tema interessante, comunicar. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Olá, Toninho, e bom dia a todos que nos assistem. É sempre uma alegria poder participar desse quadro aqui com vocês. Comunicar, né, Toninho? Um tema inesgotável e cujos pilares da importância são infinitos. Mas eu vou destacar um deles, que é sobre a perspectiva da nossa espécie. Enquanto espécie Homo sapiens, nós não fincamos estaca, né? Nós não nos destacamos frente aos demais animais enquanto vantagem competitiva e, portanto, senhores neste planeta, pela nossa força bruta ou racionalidade individual. Né? Nós conseguimos isso a partir da nossa incomparável competência de pensar junto e em grandes grupos. Portanto, é essa nossa habilidade inata de troca com o outro é que nos posicionou neste planeta da forma como nós estamos hoje, não é? E aí vem a academia e coloca algumas formas da comunicação. A exemplo da comunicação verbal, ancorada na linguagem, a comunicação não verbal, né, que seriam os sinais não linguísticos e, portanto, os nossos gestuais. Existe, inclusive, um americano chamado Paul Ekman que trouxe estudos e pesquisas bem contundentes a respeito das expressões faciais e das emoções universais, que, inclusive, vale assistir, está muito bem representado no filme Divertidamente. Nós temos ainda a comunicação visual, a comunicação escrita, né? Enfim, uma infinidade de formas que nós estruturamos para transmitir uma mensagem. Eu costumo dizer que, poxa, quem na sua vida, ao longo das interações que já estabeleceu, não fez leituras de um silêncio? Um silêncio bem posicionado, muitas das vezes, pode dizer muito mais do que uma oração estruturada. Seguindo aqui para uma seara de eventos sociais, uma ausência, Toninho, num evento social, num casamento, num velório, numa decisão corporativa muito relevante, manda ou não manda recados? E como manda? Não precisa falar nada, não precisa escrever, é só não ir. Exatamente, exatamente. E aí, o convite que eu faço aqui para vocês no dia de hoje é que a gente pense o seguinte: a mensagem que nós entregamos para o outro, ou às vezes até para nós mesmos, ela não vem pronta, não é um bolo que sai prontinho do forno. Ela requer, ela tem por sua natureza um processo de preparo. E qual é esse processo de preparo? Nós temos algumas etapas que eu vou tentar bem objetivamente contar aqui para vocês quais são. Nós vemos e ouvimos na medida em que estamos interagindo com o mundo, certo? A partir do que nós vemos e do que nós ouvimos, nós estruturamos uma narrativa. Afinal de contas, somos contadores de histórias. O nosso cérebro vem e lê aquela história que a gente escreveu e reage, apresentando, fazendo bater a porta, tocam a campainha, algumas emoções, alguns sentires. E a partir disso, nós nos manifestamos no mundo. Ou seja, o que nós entregamos ao outro, para o outro ou para nós mesmos, é fruto dessa trajetória que antecedeu. Uhum. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que nós estamos vendo e ouvindo? Isabel, qual é a qualidade do que nós estamos vendo e ouvindo? Você é uma pessoa, quando a gente fala em comportamento humano, é uma coisa muito complexa, né? É algo complexo. É assim, você não sabe às vezes que lado que você vai primeiro. E quando a gente fala em estratégias empresariais, que é o seu caso, que dá consultoria a várias empresas, tal, empresas grandes aí,
o ser humano, assim, na sua individualidade, às vezes ele se comunica mal com ele mesmo, né? Para chegar lá na frente é meio difícil, né? Exatamente, exatamente. A gente vem num processo, enquanto humanidade, né, de uma certa paralisia, de uma certa inflexibilidade intelectual. A gente anda com preguiça de pensar. As redes sociais, elas têm hoje, por exemplo, dando só um exemplo da rede social, elas simplificam a linguagem. E, portanto, elas simplificam o pensamento. E simplificando o pensamento, nós reduzimos as possibilidades. A gente fica preguiçoso. Né? Exatamente, exatamente. E isso faz com que todo o arcabouço das interações humanas se tornem líquidos, como diria o Bauman, né? um grande pensador a respeito das relações líquidas no mundo de hoje. E pior do que nós estarmos com uma predisposição absurda a romper relacionamentos com o outro, nós precisamos justamente tocar nesse olhar que você traz, que é o relacionamento que eu estabeleço comigo. Né? Existe uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte, e aí vou dar um exemplo. Outro dia eu estava no trânsito e tive o ímpeto de fazer um xingamento com a fechada que eu tomei. E no mesmo instante eu pensei, eu estava de vidros fechados, eu jamais abriria o vidro para xingar, enfim. Mas naquele mesmo instante eu pensei, ele não vai nem ouvir, quem vai estar ouvindo sou eu. Não vou fazer isso comigo, né? E aí, certa vez, em algum meme de internet, alguma coisa de rede social, porque rede social tem muita coisa boa, é o que a forma como nós a usamos, dizia mais ou menos assim, e aí fazendo um recorte para a comunicação, da comunicação verbal. Imagina que você transcorreu o seu dia hoje. E ao final dele, você vai ser convidado a sentar-se à mesa. E todas as palavras que você proferiu ao longo dessas horas serão colocadas no seu prato. E você vai ter que ingeri-las. A pergunta que eu te faço é, essa ingestão, esse alimento em forma de palavras, serão um veneno que vão te levar à morte? Ou serão um alimento com potência de trazer-lhe ainda mais vida, portanto, te nutrindo? Entendi. Nosso tempo está no finalzinho, mas deixa eu só falar um negocinho. Há mais ou menos uns 45 anos, um senhor, ele já tinha mais ou menos por volta de 80, ele falou assim, seu Antônio, está na hora do senhor ir para a beira de uma estrada, sentar no barranco e pensar na vida, viu? Cuidado, a vida vale muito mais do que o senhor está imaginando. Então, eu acho que está faltando para nós, de maneira geral, a gente sentar no barranco, pensar primeiro na gente, como é que a gente está se comunicando com a gente mesmo, conosco mesmo, e a gente tem que parar de tomar veneno e esperar que o outro morra. Entendeu? É mais ou de sermos pulverizadores de veneno, né? Porque, enfim, estamos morrendo juntos. Concordo com a senhora. Dona Isabel Cristina Ramos de Oliveira, mais uma vez, muito obrigado, obrigado mesmo. Eu acho que nós vamos voltar só depois do Natal. Feliz Natal para a senhora, que Deus abençoe sua família, você também. Obrigada, querido. Até a próxima. Muito, muito agradecida. Um beijo para todos. Valeu. Um abraço, Cristina. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Viver cada dia como se fosse o último. E uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.